Povo de Deus, povo de Deus, povo de Deus, Maduro caiu de podre, né? E estamos diante de uma cena hollywoodiana, que é justamente, né, o ataque feito nessa madrugada pelos Estados Unidos da América a Caracas, atingindo diretamente o comando e resgatando, né, pegando, através de seus policiais, em terra, Maduro e a sua esposa. E o que é mais interessante é que eles conseguiram adentrar sem nenhuma resistência antiaérea ou terrestre venezuelana. E você que está comemorando a queda de Maduro, coloque número um e a cidade que você está nos vendo e ouvindo, né? E você que discorda do que foi feito, coloque número 2 e a cidade que você está nos vendo e ouvindo. Um, você concorda com a queda de Maduro pela ação militar hollywoodiana americana, ok? Sem precedentes na América do Sul, ok? Nunca tínhamos tido uma intervenção militar americana na América do Sul e tivemos nessa madrugada algo extraordinário. As defesas venezuelanas ficaram cegas, surdas, insensíveis à chegada dos helicópteros americanos que atingiram pontos, né, de defesa de ações dos narcoterroristas, ok? Posicionados dentro das forças ditas militares venezuelanas, e um grupo agiu em terra prendendo Maduro, ok? E a sua esposa. Né? Algo extraordinário, algo hollywoodiano, e em momento algum foi trazido à tona até agora a Mossad israelense. A coisa está na conta somente da CIA, né? E que não é real, porque nós sabemos que já foi noticiado aqui até no canal por mim, por Efraim, a associação Mossad-CIA para o combate do narcoterrorismo global. Entenda-se isso. Agora foi a vez do Maduro. Nós já aqui dizemos que ele vai atrás do Gustavo. E depois do Gustavo, meu Deus, essa lista não é pequena. O mundo amanheceu num janeiro longo, de novo, de novo. Janeiro começou a ficar longo, os acontecimentos estão se precipitando no Feliz Ano Novo, a galera ainda está saindo da ressaca das praias aí, da bendita virada, né? Você viu, o Brasil, né, se acabou literalmente na festa, né? Tivemos aumento aí, como no Rio de Janeiro, de 30% do lixo, gente, na praia, um absurdo. O que aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Torres, aconteceu em Vitória, aconteceu em Ubatuba, só misericórdia, Recife. Gente do céu, o que está acontecendo, né? Por que, que a galera encheu a cara daquele jeito? Por que, que a praia ficou como se fosse uma pocígua, né? Um lugar de porcos, só misericórdia. E a gente ainda se recuperando de tudo isso, amanhecemos, né? Efraim amanheceu antes de mim, e o pau estava torando, o pau torando literalmente, e o mundo agitado, então a galera não pode, mas que bom que fez, que bom que fez, que bom que fez, mas não pode, não pode. Então tá uma dicotomia de informação, e aí até eu falei com o Efraim, vamos ter que antecipar essa live, É, porque, meu irmão, o troço tá fervendo. Efraim, seja bem-vindo, meu amigo. obrigado, doutor Alex. E hoje, pela primeira vez, você chegou à informação antes de mim, porque eu acordei tarde hoje. Eu estava indo buscar uma encomenda e você me escreveu pedindo para antecipar, porque os Estados Unidos tinha atacado a Venezuela, eu nem sabia.
Aí corri atrás aqui, já estou com um monte de informação interessante, publiquei um monte de coisa lá no Instagram e realmente o mundo. Essa pedra estava sendo cantada. Aí o que, que eu fiz? Eu falei assim: eu vou pegar algo especial aí para os nossos seguidores, ou seja, como forem chamados aí, que estão sempre acompanhando as nossas lives, os nossos liveonistas. Vamos criar um nome novo, né? Os nossos liveonistas. Eu falei assim: eu vou pegar o contexto, o que nos trouxe até esse ataque. Por quê? Porque parece algo solto. Mas, doutor Alex, acredite, eu consegui um documento, acesso, se você quiser eu te mando o link, um documento da Igreja Ortodoxa Russa em 2024, um decreto. Esse decreto deixa muito claro que nós estamos dentro de uma mesa gigantesca de xadrez sendo jogada. E esse decreto, eu pedi até aqui, o ChatGPT fez para mim aqui um resumo, depois eu pedi, eu quero um resumo do resumo em 10 pontos. Aí ele resumiu o resumo para eu poder apresentar, porque o documento é um documento bem interessante, não é muito grande, mas é literalmente um decreto religioso explicando por que, que a Rússia estava expandindo no conflito. Olha que interessante. E eu baseei isso num. Eu cheguei a esse documento através de um artigo escrito do ponto de vista russo, daquele mesmo grupo que traz muita desinformação, mas traz muita informação interessante. Eu costumo sempre dar uma pincelada e uma filtrada antes de trazer. E eles estavam mostrando que houve uma repetição de padrão no que a Rússia fez em 2022, em fevereiro, com o que os Estados Unidos está fazendo agora com a Venezuela. A mesma ação, a mesma, vamos dizer, o mesmo mote, vamos dizer, a mesma imaginação ou ideologia, a mesma ação documental, uma repetição ipsis literis, e esse artigo diz assim: Trump junta-se a Putin na cruzada da esfera de influência na Guerra Santa. Esse é o nome do documento que me levou ao documento de 2024, de março de 2024, da Igreja Ortodoxa. Claro que nós não vamos apresentar agora essa ideia, porque nós só temos 46 likes até agora. Eu estou chatão agora, eu estou chato. Chama-se Efraim, o chato dos likes. Agora o meu segundo nome não é mais Deborah, Efraim, o chato. Porque eu estou ficando traumatizado com o YouTube, porque o pessoal não dá like, rapaz. Cadê a educação desse povo? Cadê a alegria de receber informações? O que você vai ouvir aqui, você não vai ouvir em outros canais. Pode ter certeza que ninguém vai fazer esse apanhado que nós vamos fazer aqui junto com o doutor Alex, de como chega-se a guerra. Sério aí, ó. E agora eu não estou ouvindo ele. Vou pegar. Portafone, sinal. O quê? Portafone. Você está feliz com a queda do Maduro. 2, você está infeliz. Você já viu que vai rodar mais gente na América Latina. 2, você acredita que ninguém mais vai rodar na América Latina e que o pau vai parar só nisso. O pau vai torar, é 1. O pau não vai torar, é 2. Nós estamos diante de uma mudança planetária assumida no dia 3, ok? Que ainda não é dia de reis, não é dia de reis ainda, não é dia de reis, mas é o dia 3 de janeiro, e o mundo foi sacudido. Gente, sacudido, hein? Sacudiu o Oriente Médio, sacudiu a África, sacudiu a Oceania, sacudiu a América, a Europa. Quem tem medo. Meu Deus!
O camarada, com uma força absurda, botou meia dúzia de helicóptero e tudo ficou cego, surdo, insensível nas defesas venezuelanas. Como é possível? Usaram armas agora, né? Armas de inteligência reversa. Eles neutralizaram como as defesas da Venezuela, gente. Como é que os caras ficaram cegos, surdos, insensíveis? E os helicópteros entraram, arrebentaram, saíram e não caiu um helicóptero americano, gente. Efraim, bota aí, gente, nos ajude. Nós precisamos do like de vocês, da tua doação de 5 centavos de real, de dólar, de euro. Nos ajude. Gratidão aí. Olha, grande Ana Gueburá, Ana é Esquadrão Águia, Ana é Tique, Ana é assinante do canal e Ana está doando aqui. Ana, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olha a Ana aí, ó. Essa é uma apoiadora mesmo, hein? A Ana é violenta. Detalhe, eu recebi aqui de um primo meu que é bem militar também, né? E ele é bem envolvido aí com essas questões. Ele sempre me manda coisa. Ele mandou uma foto muito engraçada do Maduro com o líder mais ao sul da Venezuela, de barba, e dizendo assim: prenda um, leve dois. Eles dois se abraçando. Eu achei muito engraçado. É desse jeito, é desse jeito. Gratidão aí, Marco. Gratidão, Marcão. Ó, Marcão apoiando. É isso aí, gente. Precisa da ajuda de vocês. Né? Nos ajudem. Né? Deem os likes, nos ajudem. Meu amigo, o mundo ainda está acordando da ressaca do Réveillon. Né? E E doutor detalhe, Alex, já tem mais um disseram assunto que que você. vai dar ruim lá pro lado de Taiwan também. Depois, se Mas puder, dar uma pincelada em Taiwan. eu vou lá, eu vou. Eu vou pegar primeiro o meio do caminho. O Irã está completamente sob cerco do povo. Eita. São dezenas de cidades nas ruas protestando. Já morreram mais de 15 pessoas pela truculência da Guarda Revolucionária. Tudo indica que esses protestos não vão parar no Irã, não vão aceitar repressão. Parece que o regime iraniano está implodindo por dentro. O povo já está indo para a rua pedindo ao Netanyahu para intervir e ao Trump, dizendo que querem o Reza Pahlavi, que eles não aguentam mais com o regime islâmico, não querem mais o regime islâmico. Isso é o povo que está dizendo. Claro que a gente não tem como avaliar a quantidade, mas eu vi um protesto favorável ao governo, meia dúzia de gato pingado. Parece até um país que eu conheço, que quando faz alguma coisa para o governo não aparece ninguém. Quando é contra, lota e tudo. E aí o que acontece? O Irã ele está sob um cerco violentíssimo, violentíssimo. Quanto a esse ataque aí da Venezuela, não houve resposta porque houve uma inteligência por trás. Minha gente, estão parando o Efraim lá, hein? Estão falando ali, ó. Você nos ajude a liberar o Efraim aí, ó. Você vai dando o teu like, doe 5 centavos de real, de dólar e euro, né? E nos ajude a manter o Efraim, gente. Nos ajude a manter o Efraim aqui, porque tá chapa quente, ó. Você vê que o problema é lá em Portugal. Estão querendo parar o Efraim. Olha só, nos ajude aí, ó. Dê like, dê like, dê like, dê o joinha, compartilhe, chama a galera, porque essa análise nem na Jovem Pan, nem na CNN, nem na Globo News, nem no SBT News você vai ter. Inclusive, hoje eu tive a certeza que eu e Efraim estamos acima de todos os meios de comunicação, de análise geopolíticos globais, gente. Eu fiquei assim, falei, cara, a turma era para estar botando dinheiro de rodo aqui em cima da gente. Mas o que tá. Porque a informação nossa, eu ouvi os comentaristas agora de manhã, gente, nós estamos dando de 10-0 nessa turma historicamente. E não Mas estamos é 10 nos a 0, comprometendo 10 com a os 0. comentários. Não estamos nos comprometendo. Estamos fazendo análises imparciais de realidades. Você vê que nós só temos 100 e poucos likes, com mais de 330 pessoas assistindo nesse momento, mas tudo bem, vamos seguir em frente.
E, como eu ia dizendo, o ataque que foi feito pelo, pelos Estados Unidos, eles escolheram estrategicamente o 31 para dia 1º. Ou o momento, na verdade, o início do dia 1º para o dia 2, que foi o quê? O momento em que metade do exército venezuelano estava comemorando ainda a entrada do Ano Novo. Não no dia 31, onde tinha festa, mas no dia 1º, onde está todo mundo descansando, ressaca, comendo os ossos, a enterra dos ossos, como falava aí no Rio, que o pessoal está comendo ainda comidaria toda que faz no fim de ano, no dia 1º, fazendo churrasco, essas coisas todas, e eles entraram exatamente nesse momento, fizeram um ataque fulminante em Miraflores, que é o Palácio Venezuelano, e o Grupo Delta dos Estados Unidos já estava completamente preparado, entrou, capturou, extraiu o presidente e a esposa, o presidente Maduro, e levou para os Estados Unidos, aonde o Tribunal de Nova York, do Brooklyn, já está pronto para fazer uma ação completamente jurídica de ação criminal contra o Maduro. Ou seja, ele vai responder agora para um tribunal americano de toda a sua cooperação com as provas que os Estados Unidos já juntou, da sua cooperação com o narcoterrorismo. Não tem mais como recuperar o Maduro de lá, não dá. Ele teve oportunidade de negociar, ele exigiu o impossível nas negociações, nas condições que ele tinha, que ele aceitaria para fazer uma passagem. Ele queria ficar por mais 3 a 6 meses e ter garantia de que ia poder levar o dinheiro dele para outro lugar, onde ele escolhesse. Ele fez um monte de exigência que ele mesmo não teria como manter, né, o que ele disse, porque quem ficasse no lugar dele não ia honrar nada do que ele falou. Então, os Estados Unidos, claro, não aceitou, mas para entender por que isso está acontecendo, a gente tem que voltar lá para o Irã e depois ir lá para a Rússia e Ucrânia, para depois voltar para cá, que é onde a nossa análise vai fechar uma chave que pouca gente tem acesso. O porquê que há uma semelhança no que os Estados Unidos está fazendo na América Latina com o que a Rússia fez na Ucrânia, porque seguiu um padrão muito parecido para ser coincidência. Por isso que esse artigo está dizendo que os dois estão literalmente numa guerra santa. Segundo esse artigo, é uma guerra santa. E muita gente ainda não consegue conectar esses pontos porque acredita que só se trata de petróleo. As pessoas fazem análises a partir de terras raras e petróleo, que são os argumentos mais atuais. É que nem fazer leitura profética baseada em notícias. Por isso que se erram datas, porque você fica vendo os movimentos das nações, a geopolítica, e fala, é isso que está escrito, profetizado e tal, tal, tal. Aí não acontece e você fica... Por quê? Porque não se faz leitura de algo, vamos dizer, extra visual com sinais visíveis. Você tem que pegar o que está por trás, aquilo que são as motivações que levaram àquela ação, que é o que a gente vai procurar fazer agora com essa análise, juntando as duas partes. O primeiro ponto é que primeiro nós temos que entender que o Donald Trump fez, e nós falamos aqui, e eu não vi, pelo menos eu não assisti ninguém falando, do documento de Conselho de Segurança dos Estados Unidos. Você lembra que a gente tratou, que eu li aqui os principais pontos do documento do Conselho de Segurança americano, que foi lançado agora no dia 23 de dezembro, ou 20 de dezembro, pelo governo americano, um pouco antes desse ataque, porque ele precisava manter esse documento. Agora, olha que coincidência, que para mim não é coincidência, mas uma repetição de padrão. No dia, deixa eu ver aqui exato, para eu não usar de informações que não estão decoradas, mas eu estava... O Vladimir Putin, no dia... Cadê? Ai, meu Deus, eu deixei aqui separado... Aqui, o Putin, 7 meses antes de invadir a Ucrânia, que não foi, eles não falam invadir, libertar a Ucrânia, ele divulgou um documento chamado Estratégia de Segurança Nacional da Federação Russa. Olha que interessante. Ele lançou um documento exatamente igual, 7 meses antes de fevereiro, no ano anterior, antes de tomar e entrar num conflito especial, como ele primeiro foi chamado de conflito especial, depois foi declarado guerra, bem depois. E ele também colocou um documento muito parecido com esse, dizendo que o mundo moderno está passando por um período de transformação,
o aumento de número de centro de desenvolvimento econômico e político mundial, o fortalecimento da posição das novas lideranças, a situação político-militar do mundo, é o documento russo, de antes dele chegar na Ucrânia, é caracterizado pela formação de novos centros de poder globais e regionais e pelo agravamento da luta entre eles por esferas de influência. Aí ele decidiu, baseado nesse documento, entrar na Ucrânia. Os Estados Unidos fez também uma declaração da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos. O presidente divulgou, dizendo que os Estados Unidos, sustentando toda a ordem mundial como Atlas, acabou. Deixa eu pegar um gancho aí, Efraim. Amanhã, na aula do Geborá, de 14 horas, você podia fazer uma aula especial falando do principado que está agindo a partir do Trump, né, para essa intervenção, né, a nível de mudança na geopolítica, numa ação preparativa para a ruptura das instituições. Porque, Doutor Alex, vamos dizer, eu nunca tive dúvida da sua inspiração. Você sabe disso, que eu te considero um homem de Deus, mas toda confirmação é bem-vinda. Eu falei com a minha esposa antes de começar a live assim: eu não estou satisfeito amanhã de falar só sobre o que eu vou falar, eu preciso conectar o que está acontecendo e o que eu estou ensinando com a parte espiritual. Ela está aqui. Quando tu falou agora, ela falou, tá aí a resposta. Cara, tu falou exatamente não, o que mas veio no meu coração, de fazer a conexão de qual principados estão, por causa do estudo que nós operando. fizemos na parte de batalha espiritual da angelologia, com as organizações que estão no poder real, não as organizações que todo mundo conhece, mas as que estão no poder real, como é que esses principais estão conseguindo fazer a manipulação desses dados todos, o que está em jogo? Já que Total, não são terras raras nem petróleo, o que está em jogo para esses total. ataques? Porque a Rússia, quando você vê o documento agora que eu vou falar, a Rússia acredita, o patriarcado russo acredita que a Rússia está numa guerra Tanto. espiritual, não numa Não, e guerra. O Trump já assumiu isso também, já. Ele tem esse discurso Exatamente. E eles têm um inimigo em físico comum, em em comum, comum. E em comum. essa é, para mim, a pegada para a gente entender a invasão da Venezuela, que não é pelo Deixa eu petróleo dizer para a somente. galera, gente, você que quer participar desse estudo amanhã, você tem que se inscrever no Geburá, nesse zap aí, ó, 21 995 31 34 49. Você printa e manda Geburá, 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 ok? Zap 21 995 31 34 49, Geburá, Geburá, porque lá nós vamos poder falar abertamente, porque aqui a nossa análise já é acima dos malucos que estão por aí, porém, nós não podemos aprofundar tudo. E Não, lá no não. Geburá é uma entrega inteira, 100% de entrega. Geburá amanhã, 14 horas de Brasília e 17 horas de Portugal. Mas vamos lá E eu para o vou começar, documento. doutor Alex, amanhã, quando entrar nesse assunto, a falar dos números do ano judaico e o número do ano calendário, onde eles se encontram e o que isso libera sobre o mundo, porque há uma conexão. Verdade. Não, e até usarem a madrugada, como eles usaram, né, não é uma tática histórica americana. Né? Ela é uma tática do Mossad, né, de Israel. Até se você puder também colocar na tua análise qual é a implicação dessa associação do Bibi ter estado lá na virada de ano com o americano, coincidir 2 dias depois do americano agir no modelo de Israel, Sim. totalmente cirúrgico, porque foi E, cirúrgico. e Não doutor é Alex, perfil americano cirurgia assim, não. não, e Isso é perfil detalhe, israelita. nessa cirurgia, um levante absurdo dentro do Irã, pedindo ao Netanyahu e ao Trump para ir para lá ajudar eles a derrubar o regime. Não tem coincidência nessa brincadeira. Cara, você imagina se toda a América do Sul começar a gritar por isso, hein? O negócio vai ferver. Vai ferver. Aí é que tá. Vai Mas vamos ferver. voltar aqui, porque aí a gente vai entrar no Bom, Geburá, porque não tem como não associar o mundo espiritual a essas ações americanas e a Rússia. E o que que diz esse documento, né? Que esses dois, primeiro a doutrina Monroe, que está voltando pelo Trump, que é assegurar essa faixa de terra do Ocidente, do Atlântico para cá, sob
vigilância e controle americano. Por isso, aquela armada toda no Caribe, pegando um cerco sobre a América Latina, dizendo: parem de vir aqui, porque agora a gente está vigiando quem entra e quem sai. O quintal americano. Sim. Segundo, os dois países latino-americanos que acabaram de condenar o ataque americano foram Colômbia e México. Exatamente os países que estão na lista de os próximos. Terceiro, o país que apoiou agora e disse que vai dar todo o apoio necessário à Venezuela de resistir chama-se Irã. Então não está desconectado, está tudo conectado. A chegada do Netanyahu na terceira e inesperada visita aos Estados Unidos no final do ano, o Zelensky foi lá também, e tem Nós tivemos uma comissão chinesa que há 2 dias também esteve com Maduro, né? Eles fizeram E até uma festa, horas antes desse ataque, os chineses estavam lá fazendo um evento junto com Maduro. O último evento oficial dele foi com os chineses. Meu Deus. Não é coincidência. E ainda tem uma coisa, E tem como que um a artigo, inteligência chinesa não avisou ele que ia dar ruim? Olha só. mas eles não fizeram com os chineses juntos. Esperaram acabar e fizeram de surpresa, É isso que porque eu estou te parecia. falando. É isso que eu Então, estou te falando. parecia, talvez, para o Maduro, que com esse evento com os chineses, ele estava reafirmando uma posição tipo: não estou sozinho. E foi Será que a exatamente. China virou parceira americana na queda do Maduro? Eu acho que, se você tiver certo com essa afirmação, e a China vai fazer, dentro de no máximo 10 dias, um movimento em Taiwan. Se ela fizer um movimento em Taiwan nos próximos 10 dias, isso foi combinado entre os dois. Meu Deus. E aí a Ucrânia também perdeu aquelas áreas para a Rússia e redesenhou o poder por os três gigantes. Temos três Néflins: Estados Unidos, Rússia e China. Perfeito. E dentro desse documento que eu vou ler agora, que eu vou mostrar, ele fala exatamente qual o objetivo dele com a Ucrânia. Espiritual, porque esse é um documento do patriarcado da Igreja Ortodoxa, não é um documento governamental. Só que o nome do documento é Decreto Espiritual. A gente vê aí no Brasil as igrejas fazerem decretos, né, atos proféticos, mas isso aqui é um decreto da Igreja Ortodoxa Russa, que encara essa luta toda dentro da Ucrânia como uma guerra santa, que, Ela teria segundo um eles, peso, isso teria um peso como o concílio do Vaticano? tem um peso tão grande quanto um concílio, porque é a reunião do Supremo Patriarcado, onde eles liberam os decretos, e eles misturam os dois assuntos como sendo um assunto de interesse espiritual dos russos, dizendo que eles são os mantenedores dos princípios cristãos no mundo, e que eles não vão deixar que o satanismo ocidental continue crescendo no mundo, e que eles querem colocar um bastião de proteção sobre isso. E não adianta, as pessoas às vezes desconectam esse assunto, porque têm a impressão de que só governos islâmicos são, vamos dizer, governos teocráticos. A Rússia é um governo teocrático, não é um governo democrático e nem um governo monocrático, como o Ocidente fica mostrando. Eles, não estou dizendo que eles são, é como eles se veem. Não adianta eu dizer o que eu vejo, se quem se vê não se vê assim. Como é que a Rússia se vê hoje? Por que você acha que há uma coesão? A Rússia nunca foi coesa nessas coisas. Por que está havendo uma coesão na Rússia contra tudo que o Vladimir Putin está fazendo? Ah, porque ele vai lá, quem fala contra ele cai do prédio. Isso aí é a parte visível. Mas o que está invisível, que é muito mais forte do que essa repressão e esse controle quase que cirúrgico que ele faz de manutenção de poder? É que ele tem um apoio muito maior da fé russa. Os russos acreditam, porque eles estão enviando seus filhos para a guerra, já perderam quase 2 milhões de homens, e a gente sabe que a maior ameaça, segundo esse documento, a maior ameaça que a Rússia sofre hoje é a baixa taxa de natalidade. Eles estão incentivando as famílias a terem filhos, ajudando as famílias a criarem os filhos, porque esse é o grande problema, porque eles acreditam que a Rússia precisa ter muita gente para manter a fé cristã intacta no mundo. Eles dizem que o Ocidente se rendeu ao satanismo, e eles não vão permitir que o satanismo tome
e eles precisam fazer a manutenção daquela região toda ali, e o nome da região é Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. Os 3 países estão nos planos deles. Eu vou ler o documento. Outra coisa, também tem um artigo dizendo que a CIA estaria por trás do apoio nos ataques feitos pela Ucrânia na parte energética da Rússia, fazendo um jogo duplo. Mas isso aí é uma acusação bem séria e grave também, né? Se os Estados Unidos defendendo publicamente o acordo de paz e por trás dando suporte para os ataques ucranianos por meio da CIA. É uma especulação, mas é um artigo de um jornal sério, não é um artigo de suposição de ninguém, não, de achismo, não. E aí tem lá os dados que eles dão para isso, mas eu não vou me aprofundar nisso. Então, eu pedi para ele me separar aqui, o chat fez um resumo do resumo do resumo. Os 10 pontos, que a gente não tem como se aprofundar aqui, não dá tempo, mas os 10 pontos que o Conselho Mundial do Povo Russo, sob a liderança do patriarca Kirill, aqui está o documento, Esse é o mesmo patriarca que levou aquela arma de obliteração, a Arca de Gabriel, lá para a Igreja do Fim do Mundo, na Antártida, que ele pegou, fez o encantamento em Meca com aquele documento do Francisco que ele pegou em Cuba. É o mesmo cara. É o mesmo patriarca Kirill que selou a Arca de Gabriel lá na Patagônia, Argentina, na parte mais sul, aonde ele fez lá assim um ritual que era muito antigo para manter ela contida e não exalar, porque ela vinha exalando uns flares, Plasma. uns flares de plasmas, como se fossem explosões de plasma ao seu redor. Inclusive, faleceram vários tripulantes das armadas que levaram essa arca do Oriente Médio para a Argentina, para a Patagônia. Foi uma armada que levou e foram morrendo pessoas, porque de vez em quando ela jogava algumas coisas, e até que chegou lá e ele fez. Esse mesmo Kirill esteve à frente desse chamado 25º Conselho Mundial, que aconteceu em 2024, e o nome da reunião, do evento, era O Presente e o Futuro do Mundo Russo. E o patriarca Kirill, que é tipo o papa da Igreja Ortodoxa, né, é ele que dirigiu esse documento e que liberou isso como um decreto. E ele trata de 10 assuntos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 assuntos principais, né? E eu vou pegar só em 10 pontos os principais assuntos, porque a gente não tem como se aprofundar. Mas esse documento está disponível para quem quiser pesquisar. Está no Patriarquia com CHI, Chia, Patriarquia com CHI, .ru, artigo, né? Aí você bota lá, porque está em russo. Eu cheguei lá por link, porque é difícil, né? Mas tá dentro. Esse é o site oficial da Igreja Ortodoxa Russa. Então, primeiro ponto: a guerra como missão sagrada. A operação militar especial é definida como uma guerra santa, justificando o conflito como defesa espiritual, civilizacional e nacional da Rússia contra o Ocidente globalista e satanista. Segundo, Ucrânia sob influência da Rússia. Afirma-se que toda a Ucrânia deve permanecer na esfera exclusiva de influência da Rússia, excluindo qualquer regime político hostil e independente aos centros externos. Terceiro, ideologia do mundo russo. A Rússia apresenta como núcleo de uma civilização espiritual, transnacional, superior às fronteiras do Estado e portadora de uma missão histórica global. Quarto, missão do restringidor. Olha que interessante. Eles consideram essa a missão lá em 2 Tessalonicenses, diz que há um que o detém, que seria o restringidor do anticristo. Eles também se consideram os restringidores. Olha o que eles dizem. O povo russo é visto como força destinada a conter o mal no mundo e impedir hegemonias universais consideradas malignas. Eles estão se considerando como aqueles que restringem o mal no mundo. Essa é a visão da Igreja Ortodoxa Russa. Efraim, isso é muito, muito sério, porque isso legitima, né, um paredão gigante em favor do russo, em detrimento da decadência, principalmente europeia,
e se associa ao pensamento do Trump no discurso dele de entrada para a limpeza e a purificação da América. Do Isso é pântano. Ele muito falou: grave. vamos, né, vamos soltar o pântano, tirar, né? É até um outro nome, é como se fosse puxar a água, esqueci o termo que ele usou. Drenar. Muito bem, drenar o pântano. Quinto ponto. Unidade do povo russo. Defenda-se a restauração da unidade histórica dos russos, ucranianos e belorussos como um único povo, inclusive em consagração jurídica dessa doutrina. Eles querem se tornar um povo, ainda que sejam separados geograficamente e com seus funcionamentos, mas como um povo espiritual unido. Cara, eles estão defendendo pontos de vistas espirituais, literalmente. Sexto, família tradicional como pilar do Estado. A família heterossexual numerosa e moralmente conservadora é tratada como a base da nação, da identidade civilizacional e da sobrevivência demográfica, segundo esse documento. Sétimo, combate ao aborto e à decadência moral. Propõe-se restringir fortemente o aborto, criminalizar sua promoção e reprimir práticas sexuais consideradas desviantes. E aí você entende por que saiu um documento no Brasil que está dizendo que tem vídeo com um monte de autoridade religiosa, cristã e política envolvida nas filmagens. Tipo aquilo que aconteceu nos Estados Unidos com o documento do cara lá, do Frankenstein, lá das ilhas terríveis. E que eles também estão fazendo a mesma coisa no Brasil. Eles, que eu digo, denúncia dessas ações, mostrando que essa decadência moral é o sinal maior de que o Ocidente está vendido ao satanismo, segundo a visão russa. Estou Efraim, citando. dentro desse parâmetro aí, né, você, na tua percepção, né, desses primeiros parágrafos e pontos aí, né, a Rússia estaria, então, cumprindo um papel, né, dentro da agenda de Deus para dar um stop nos acontecimentos futuros, ou ela aceleraria a pauta dos acontecimentos futuros? Porque o que você está dizendo é gravíssimo. Tudo que você leu até agora é muito grave, muito grave. Sim, porque é um documento oficial, como eu disse, ele foi apresentado no dia 27 de março de 2024, lá no 25º Conselho Popular Mundial Russo, e capitaneado pelo patriarca Kirill, que é a principal autoridade da Igreja Ortodoxa Russa, que é, para muitos que ainda estão desinformados, tá, gente? Eles literalmente são a metade da igreja cristã, dividida lá na época de Constantinopla, quando houve a cisão da igreja, a igreja oriental e ocidental. Ou seja, não são os protestantes que fizeram esse documento, não são os conservadores ocidentais que produziram esse documento, são cristãos que se separaram da igreja ocidental, que não era ela era uma igreja só, e essa igreja dividiu em duas partes: a ocidental dirigida por Roma e a ortodoxa dirigida pelo patriarcado lá na Rússia. E ela é, na verdade, a metade do cristianismo, vamos dizer, original, já que os cristãos romanos sempre gostam de se considerar os mais antigos cristãos, que era a igreja original, eles esquecem que a igreja ortodoxa russa também é original, vem da mesma época e ela se dividiu primeiro. E são eles que estão dizendo que agora precisam recuperar, e o governo russo comprou essa briga. Não interessa que o Vladimir é isso, que os outros, mas eles estão Agora, defendendo agora, esses pontos. agora A Efraim, pergunta que você fez, eu respondo. Eu vou até responder. Eu acho que isso vai acelerar. Por quê? Porque o que a Rússia está se propondo a fazer através desse documento é o que Jesus vai fazer na sua volta, quando ele trouxer a vara de ferro sobre todas as nações, segundo está escrito no reino milenar. Então, quando você promove uma agenda cristã baseada nos princípios bíblicos, com armas humanas, nós já vimos isso acontecer na Idade Média, na chamada Era das Trevas, quando a igreja impôs ao mundo todo a sua hegemonia espiritual sobre o mundo, usando a força, e começou a usar de todos os subterfúgios mais malignos do mundo para manter esse controle. E nós vimos no que deu, né, numa sociedade pós-cristã, que é a que nós vivemos hoje, principalmente nessa manifestação cultural ocidental. Efraim,
A Rússia não é mais comunista. Não na sua ação política interna e externa, ela não tem mais característica do comunismo. Ela deixou literalmente o comunismo na Meu perestroika. Deus! Jesus! A era Deixou. Gorbachev, então, ela chega ao seu ápice com o Putin, agora, e eles voltam aos primórdios lá do ano 1000 e dizem: vocês não prestam, nós não queremos caminhar com vocês. Exatamente. Eles anteciparam como se eles tivessem voltado ao czarismo cristão, né, e a visão cristã, né, de uma sociedade baseada nos conceitos do cristianismo, que, segundo ele, está sendo completamente destruído pelos seus verdadeiros herdeiros, que seriam a sociedade ocidental. Eles estão literalmente entre os dois mundos, eles são a Eurásia, né, então eles estão entre a Europa e a Ásia, eles estão ali naquele lugar central, onde eles detêm uma grande parte do planeta, literalmente em termos de terra, é o país com maior quantidade de tamanho geográfico do mundo, é a Rússia. Ela detém um controle sobre uma grande, vasta faixa de terra do mundo, e com essa aquisição agora da Ucrânia ficou maior ainda, com esses pedaços mais produtivos do solo ucraniano que voltaram ao seu controle, ninguém vai tirar mais, eles não vão abrir mão, não tem acordo do mundo que garanta a devolução das áreas conquistadas pela Rússia. Pelo contrário, nesse documento eles continuam dizendo: 8, controle rigoroso da migração. O documento rejeita a imigração em massa de baixa qualificação, defendendo controle estatal estrito, prioridade aos cidadãos russos e repatriação de compatriotas. 9, educação soberana e desocidentalizada. O sistema educacional deve rejeitar paradigmas ocidentais, especialmente nas ciências humanas, e formar cidadãos segundo valores espirituais e morais russos. E 10º, Estado forte, economia soberana e povoamento de território. Defende-se uma economia nacional controlada, desenvolvida com desenvolvimento tecnológico próprio e reorganização urbana e territorial voltada à natalidade e ao fortalecimento familiar. E esses Eles 10 pontos, querem combater, então, a possível fusão de DNA russo com ocidentais. ele não tem problema com a questão do DNA. Por incrível que pareça, em nenhuma parte do decreto aparece essa questão. Pelo contrário, olha que interessante. Eu vi agora há pouco tempo que o governo russo tá incentivando homens de bem, com esses valores, a irem para a Rússia terem filhos com as russas, porque eles estão perdendo muitos homens. Então, eles precisam de nascimento. E já existem vídeos que o próprio governo promove de garotas russas, bonitas, jovens, chorando, pedindo: eu quero casar com alguém, eu quero ser mãe, eu quero ser esposa, pedindo a homens para irem para lá porque elas querem casar. E a Rússia está incentivando isso, e ela não está muito ligada na questão de DNA russo, não. A questão deles é realmente valores. Eles não se importam muito com a Você, origem da você, pessoa, não. você sabe, Efraim, que a filha mais velha do Putin é uma das maiores biólogas hoje, né, da Rússia, e ela vem desenvolvendo vários projetos nessa área, a filha mais velha dele. Né? Ela é detentora de pesquisas, inclusive no combate ao câncer também, né? E ela vem capitaneando uma revolução científica na Rússia. A Rússia está avançando um monte, gente, nesse sentido, e a família Putin está diretamente envolvida nisso. Na tua avaliação, esse documento agora, junto ao documento americano, já que o Trump preparou a cama para ele poder fazer a festa do pijama, iniciando na Venezuela nessa madrugada, porque foi festa do pijama, né? O que aconteceu Agora, ali. 2 horas sim. da manhã, parece que aqui do Brasil, eles estavam entrando lá e fazendo a ruaça e pegando Maduro logo em seguida. E aí, onde é que entra? Foi boa pergunta, porque aí a gente chega na conclusão desse documento, desse artigo, né, que só citei os 10 pontos do documento da Igreja Patriarcal, né, da Igreja Ortodoxa, mas, segundo esse documento, esse artigo, o mundo moderno está passando por um período de transformação, né, e a importância da força militar como instrumento para alcançar objetivos geopolíticos,
por parte dessas duas nações está completamente conectado. Então ele diz assim como o presidente Trump criou uma estratégia de segurança baseada em uma esfera de influência que era para garantir os direitos naturais dos concedidos por Deus aos seus cidadãos, que seria essa influência no hemisfério ocidental, a nova estratégia de segurança nacional da Rússia, com 44 páginas, assinada pelo presidente Putin em 2 de julho passado, é um documento notável. A estratégia apresenta uma visão de um mundo em transformação e turbulência. A hegemonia do Ocidente, conclui, está em declínio. E isso está levando a muitos conflitos e conflitos graves. A estratégia não ignora aspectos morais e éticos na segurança nacional russa. Ele fornece uma lista de valores tradicionais russos e discute detalhadamente. Considera que esses valores estão sob ataque por meio da ocidentalização da Rússia, que ameaça roubar os russos sua soberania cultural e por meio da tentativa de difamar a Rússia, reescrevendo a história. Em suma, o documento marca um importante marco no abandono oficial pela Rússia da fraseologia liberal da década de 90 e sua substituição por um código moral enraizado nas próprias tradições do país. Então, o presidente Trump... Agora, Efraim, esse documento se contrapõe ao Fórum de São Paulo, aos primórdios de Deus, família e pátria. Olha que doideira. Que doideira. Esse é o discurso do cara que está preso. Deus, família e pátria. O outro defende a destruição da família tradicional, né? O enfraquecimento, né, das instituições para a representatividade, inclusive as religiosas. E agora nós estamos vendo da Rússia um posicionamento semelhante aos golpistas que estão em cana por conta do acontecido em 22. Meu Deus! Sim, Jesus! e, doutor Alex, Que deixa eu fazer esse documento, comentário que eu tô com a minha cabeça pegando fogo de uma declaração que eu vi nas minhas pesquisas. Eu pesquiso muitas notícias, Não, e que a eu não vou China falar. também tem essa mesma conduta, né? A China está contrário à bagunça e está passando o cerol fino interno em tudo que é bagunça também. Então, China, que é comunista, combate a bagunça, a Rússia combate a bagunça, e tem uns caras na América Latina que só querem fazer bagunça. Meu Eu não vou Deus! citar o nome da pessoa, que você sabe, que todo mundo aí que conhece as notícias do Brasil sabe, e eu não quero falar o nome dessa pessoa. Eu tô com Não tanto nojo fala dessa. porque esse nome é de anátema. É anátema. Não É, falamos é anátema. de uma. Não, essa que eu vou falar é de uma mulher que acabou de fazer uma publicação, isso saiu nas notícias aí do Brasil, você deve ter visto, dela ter tido relação com o próprio filho. Que E isso? agora, Ah, não vi, isso. não. Manda para É. mim, não vi, não. Já estão pedindo isso aqui no Brasil, já? Não, não. Ela fez. Ela praticou. Praticou. Eu não quero falar o nome, é aquela que já fazia um monte de coisa, que o filho filmava as coisas que ela fazia, que virou, Eita! que Eita! virou cristã e depois deixou de ser cristã de novo. Agora ela filmou, ela disse: o que vocês queriam tanto, eu preparei, agora eu consegui fazer direto, que é com o próprio filho, e está anunciando isso como a maior. Ela, Ela para tinha mim, feito com o pai, agora eu estou associando. Tinha feito com o pai. isso. Agora ela filmou com o filho e ela disse que para as pessoas aprenderem a ler a Bíblia, porque Ló fez a mesma coisa. Ela usou Ló como referência e ela diz que as pessoas tinham que aprender a ler a Bíblia, porque isso está na Bíblia. E, para mim, doutor Alex, não é uma notícia desconexa. Ela é o retrato de uma sociedade decaída. Por quê? Porque também foi, eu te falei há pouco tempo, foi muito ventilado na mídia cristã evangélica do Brasil, de um pastor presidente de uma associação lá do Pará, que também vinha mantendo um relacionamento de tempos com a nora. E isso virou um escândalo lá naquela região. Ele foi afastado do ministério, mas que em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo fala que ele condenou um cara lá em Corinto que tinha deitado com a mulher do pai, que não era a mãe dele, mas era a esposa do pai dele, e que eles estavam enfatuados da sua religião, da sua espiritualidade, quando permitiam que isso acontecesse. Ele disse que ele, ausente no corpo, mas presente em espírito, condenou o tal a ser
ter a carne dilacerada por Satanás para que seu espírito fosse salvo, porque isso era uma indecência que ele disse, nem entre os ímpios se nomeia. Na Então, realidade, nós estamos... ele trouxe o pecado de Rubens, né? O Perfeito, pecado de Rubens. perfeito, perfeito. E aí, o que que você enxerga nessas duas notícias? Uma evangélica cristã e outra de uma mulher que tem uma grande força midiática no Brasil, de que realmente nós estamos condenados. E a Bíblia diz que um dos sinais da volta do Senhor era que seria como nos dias de Ló. E o que que foi marcado os dias de Ló? Por esse tipo de perversão institucionalizada, aonde a gente tem filmagens hoje aí que parecem estar rodando na Deep Web, desses grandes autoridades brasileiras misturadas com coisas completamente condenáveis, aonde nós vemos uma mulher com grande poder de mídia fazendo algo inominável, até mesmo entre as sociedades mais liberais e promíscuas, entre uma mãe e um filho, e um que deveria ser o defensor da fé e do caráter e da moral, participando de um evento muito parecido, um líder consagrado, presidente de uma associação, de uma convenção, num relacionamento também impróprio com a mulher de um próprio filho, que, segundo alguns dados, tinha conhecimento do assunto e usou isso contra o pai para poder assumir cargos maiores dentro da própria organização. Então, estava completamente institucionalizado, Satanás estava no domínio daquilo ali, para mim, Deus já se afastou há muito tempo, é Icabode, como diz lá no texto, né? E a glória de Deus se foi, e as pessoas não perceberam que Deus se retira da sociedade Em que, Efraim, que elenca esse tipo questão, de ação. a questão do Pará, nós estamos acompanhando, né, já desde o problema da COP30, né, nós trouxemos aqui, quando eles cederam ali, né, o centro de convenções dos 100 anos da Assembleia de Deus, para todo tipo de culto e profanação que foi praticado ali, ok? E em seguida, né, nós temos já na COP30 ainda, chegando aquele bichinho do chifrudo. Né? Lembra disso que a China deu um Sim, bichinho chifrudo? Então o bichinho chifrudo foi para o lugar certo. Então, o Pará, ali em Belém, recebeu o principado de braços abertos, porque já havia legalidade que já acontecia há muito tempo ali. Seria isso? perfeito. E qual é o objetivo? É desacreditar e descredenciar a fé cristã. Porque quando você vê escândalos como esse tomarem proporção nacional, você perde a confiança na representatividade da Igreja de Cristo. Então, quanto menos as pessoas confiam na liderança de pessoas com caráter probo, com testemunho de uma verdade, que não estão envolvidas com coisas vãs, por isso esses vídeos que Pô, estão sendo. bagaceira, a turma da É. bagaceira. Então, Bagaceira. mas quando Bota a você. gente aí, ó. Deixa eu pedir a galera, gente. Bote o número 3, escreva bagaceira. 3, bagaceira. Escreva aí a cidade que você está nos vendo e ouvindo, né? Nos ajude. 2, 5 centavos de real, de dólar, de euro. A inscrição para o Gueburá de amanhã, gente. Ter acesso a todos os estudos que lá estão. Você faz através do Zap, o 21 995 31 34 49, Zap, tá aí, printa o 21 995 31 34 49, você manda Gueburá e amanhã a aula vai aprofundar os principados que estão operando nessa ação que envolve aí os ortodoxos citados pelo Efraim, né, a questão da Rússia, o principado que age sobre a China, agradecer o Almi aí que fez uma oferta em euro. Gratidão aí, amigo, gratidão, ok? Benção aí, né? Você nos ajudar aqui. Sejam bem-vindos, a turma da Europa, pessoal dos Estados Unidos que está aí também nos assistindo, gratidão, ok? Pessoal de Oceania, né? A turma da África que está nos ouvindo, coloquem aí bagaceira, né? 3 bagaceira e o teu local, para a gente poder ter uma noção de onde vocês estão. E, Efraim, dentro dessa movimentação aí agora, o documento americano que preparou a cama para essa incursão na América Latina. E, pelo certo, vai dar ruim na América Central também. Ele vai pegar a parada toda aí em cima disso. Você tinha dito, né, que ele preparou tudo internamente para conter problemas internos,
mas ter uma legitimidade externa, né? Tanto é que todo mundo já sabia que ele estava ali na ponta e agora está todo mundo horrorizado, né? Como os franceses jogando lencinho para um lado e para o outro, né? Como pode isso ter acontecido? Como pode isso ter acontecido com todo aquele armamento colocado ali e o cara usar meia dúzia de helicóptero e não perder nenhum helicóptero, não perder ninguém e capturar literalmente o cara dentro da casa dele, Frank? Como é que pode algo Não, assim? não, confesso você que assim, em nenhum país com o mínimo sistema de segurança em ação aconteceria uma extração de um líder político, o representante máximo daquele país, por uma nação estrangeira, sem nenhuma casualidade, né? Sem nenhuma morte, nenhuma perda dos atacantes. Os caras entraram, extraíram, levaram, sem haver, pelo menos, algum tipo de cooperação, porque aquele Diosdado Cabello, que é o segundo lá no poder na Venezuela, já apareceu depois da captura do Maduro, dizendo que ele está vivo e que ele vai assumir o controle. E que ele está acionando, segundo ele, todas as frentes guerrilheiras que já estão preparadas para manter a Venezuela fora do controle americano. Ou seja, ele já está ameaçando de uma guerrilha, né? Ou seja, se a Maria Corina Machado assumir junto com o Edmundo Gonçalves, que foi o eleito mesmo, ele realmente foi eleito democraticamente, não pôde assumir porque o Maduro não deixou, ele literalmente tomou o poder, né, à força, e mesmo que ela vá para lá com todo amparo, eu acredito que ela não consegue assumir o controle total da Venezuela sem uma força externa de segurança, ou se o exército venezuelano não der o apoio total e restrito para ela. Então a gente vai ver agora o desdobramento disso. Por quê? Porque mesmo que ele tenha sido derrubado, não há garantias de que o novo governo que foi eleito pelo povo, que é o Edmundo Gonçalves, junto com a Maria Corina Machado, que é a vice da chapa dele, consigam assumir pacificamente o controle da Venezuela. Então, assim, tá sem microfone. É que eu estou deixando para não interferir no teu aí. Né? A possibilidade, Efraim, agora do povo venezuelano. Hoje, né, eu tive uma informação que me assustou. A população que está fora da Venezuela é maior do que a população que está dentro da Venezuela. Né? Então, nós temos mais gente fora do que dentro. E aí houve o questionamento se essa galera voltaria para a Venezuela, né? Acho pouco provável. Quem provou do vinho de fora, né? Voltar para dentro da Venezuela, não acredito num repatriar de venezuelanos, porém, o Maduro detém ali, né? Mais de 1 milhão de pessoas que são militantes armados que estão, né, ali como linha de resistência, aspas. A questão é se o ataque da madrugada se utilizaram de forças espirituais, como o Irã acusou Israel de ter utilizado espíritos para cegar o sistema de defesa. Você lembra disso? Dessa Lembro, lembro. acusação? A possibilidade de encantamentos terem sido feitos para cegar e neutralizar o sistema de defesa venezuelano? Um. Dois, a Venezuela é conhecida como uma terra de voodoo. Né? Eles trabalham muito o conceito de voodoo ali. E parece que os voodoos tiveram o mesmo tratamento que a turma da Tailândia deu ao Camboja. Né? Saiu derrubando todos os ídolos do Camboja conforme foram entrando. Deu ruim para os voodoo lá. Como é que está esse aparato da malignidade que sempre operou na Venezuela, as forças espirituais ali, e se há possibilidade de ter sido usado, né, esses espíritos que atuaram no Irão, segundo o Irão, no ataque de Israel, nesse ataque hollywoodiano dos Estados Unidos.
Ah, doutor Alex, eu vou ser bem pragmático nessa resposta. Eu acho que houve mesmo uma ação financiarial e não espiritual nesse ataque. Eu acho que o, a inteligência americana, com apoio de outras, se infiltrou, pagou muita gente, deixou muita gente sob. É muito importante a gente lembrar que o Maduro está longe de ser uma unanimidade, mesmo para quem ficou na Venezuela. Os relatos que a gente recebe aqui em várias mídias é de que houve comemoração em vários lugares na Venezuela pela captura dele, porque o povo é oprimido, que nem lá no regime islâmico. Se hoje alguém conseguir extrair o Khamenei do buraco que ele deve estar enfiado, ele deve estar numa dessas cidades subterrâneas, lá na porta do inferno, de tão profundo que deve estar, que se alguém conseguir extrair esse cara de lá junto com as cabeças principais do seu governo, o povo iraniano vai comemorar. Porque os venezuelanos vêm sofrendo uma opressão absurda no governo Maduro. Só estava bem quem era pró-governo, que fazia parte da elite lá. O povo mesmo, e eu ainda vou mais longe, eu acredito sim que vai haver um repatriamento em massa de venezuelanos, porque Olha uma só, coisa que. Deixa eu deixa só, eu te deixa eu perguntar. terminar, deixa eu terminar. Eu acho por quê? Porque o venezuelano, eu conheço venezuelanos aqui em Portugal, o venezuelano é patriota, o venezuelano é apaixonado por essa terra. Os venezuelanos, eles amam a Venezuela de um jeito que poucos latino-americanos amam seus países. Eles são extremamente ligados à pátria, à Venezuela. Eles vão sendo perseguidos desde o Hugo Chávez, muitos fugiram na época do Chávez, depois na época do Maduro, e o sonho de muitos que saíram é retornar. E eu acredito que, por causa da paixão que eles têm pela terra, se estabiliza um governo sem essa linha do Fórum Econômico, do Foro de São Paulo aí, eles voltam em massa, sim. É a minha opinião. Olha só, eu ia te dizer o seguinte: você disse que acredita que a turma ali ganhou na Mega Sena, e cuidado em falar de Mega Sena, né? Porque nós tivemos um grupo aí que ganhou na Mega Sena do Brasil, né? Ok? E aí uma galera ganhou na Mega Sena lá, porque havia 50 milhões de dólares pela captura de Maduro. Então, essa grana pode ter sido espalhada ali e um grupo representante do governo ganhou na Mega Sena lá. É possível, por isso que eu acho que não foi bem uma ação espiritual, foi uma ação bem financeira para chegar e extrair o cara com a facilidade com que fizeram, sem resistência, como você falou. Eu acho que a explicação é bem mais pragmática e menos espiritual que essa que a gente poderia pensar. O envolvimento, inclusive tem aí a Érica, né, que ajudou, a Érica Góes Santos, que ajudou aí a crescer aí o incentivo, dando uma ajuda ao canal. Eu acredito, doutor Alex, que o governo venezuelano, o próprio Maduro, ele já deixou muitas vezes, foi filmado e ele se deixou filmar fazendo ações espirituais de alta feitiçaria para se manter no governo, e ele dava todo o crédito a essas ações, junto com a esposa dele, que é muito ligada a essas coisas, que inclusive foi presa junto, não sei que lá, Flores, esqueci o primeiro nome dela, e ele, Eu acho que é Celita. Celita. Celita Flores, e ela também ela era muito ligada a essa parte espiritual da área de feitiçaria, e eles tinham um envolvimento, o Chaves também tinha um envolvimento muito grande com com esse envolvimento. Inclusive, o Márcio Apolônio aí colocou algumas vezes a mensagem, falou que no Brasil ia ser fácil de capturar o líder máximo. Ele falou que era só botar uma garrafa de 51 numa primeira praça ali que ele passasse, que ele ia rapidinho ele ia pegar. Oh, isso não é verdade, gente. Não é Beliscar. verdade. Vocês Doutor podem Alex se vai dizer que eu tenho que botar surpreender, hein? jabuticaba, ó. Eu acho que era melhor lá, licor de jabuticaba é mais certo. Licor de jabuticaba é mais certo aí. Mas, Efraim, hoje o mundo acordou mais seguro ou mais inseguro? Eu acredito que para os venezuelanos a possibilidade de segurança é maior, mas o mundo amanheceu mais inseguro, porque já está sendo considerado pelos países, claro, opositores
aos Estados Unidos que o que os Estados Unidos está fazendo é uma ação de pirataria, de tomada de elementos, né? Porque, segundo uma análise mais pragmática também na área de geopolítica econômica, a Venezuela é o maior concorrente de óleo cru, né, do produto cru de petróleo da Rússia. E a chegada à Venezuela e o apoio aos Estados Unidos vai aumentar a exportação da Venezuela dessa área, que ela estava sob sanção em vários lugares, e o que vai diminuir a força também da Rússia na venda do petróleo cru. Então, a gente está vendo aí um jogo de xadrez que tem muitas jogadas. Você joga um cavalo, mas você coloca um peão em risco, uma torre e uma série de outras peças. Então, assim, eu acho que o mundo acabou ficando menos seguro porque é uma ação que gera muitas outras reações. E como você falou que pode ter havido um pequeno acordo, e a gente vai confirmar isso nos próximos dias, se Taiwan se confirmar uma tentativa de tomada e um avanço da China e uma não ação por parte dos Estados Unidos, porque a gente sabe que tudo indica, e a gente não pode afirmar isso com todas as letras, porque não temos acesso, que houve um acordo de Rússia e Estados Unidos em relação à Síria, com a saída do Bashar al-Assad para a Rússia em segurança e a entrada do novo governo da Síria, apoiado pelos Estados Unidos, que é o Jolani, que está lá, e ele está sempre prestando conta para os Estados Unidos de tudo que está fazendo na Síria. E que houve um acordo ali que os Estados Unidos ia deixar a Rússia com o que conquistou na Ucrânia, em troca da Síria e da influência russa, que era quem estava segurando o Bashar al-Assad todo esse tempo lá no governo da Síria. Se houve um acordo parecido aí na Venezuela, a gente vai ver alguma coisa acontecer com Taiwan em breve, né, que vai permitir à China tomar Taiwan, o controle, porque Taiwan já pertence à China, mas o controle de Taiwan sem resistência por parte dos Estados Unidos. Se isso acontecer, a gente está vendo um monte de coisa ser fechada por trás e aquele plano que nós apresentamos em live há pouco tempo, mostrando os 5 países que estão fechando um acordo no mundo para dominar o mundo, ou governar o mundo a partir desses 5, que inclui a Rússia, que inclui a China, que inclui o Japão, inclui a Índia e inclui os Estados Unidos, né? Que esses 5 países estariam na cabeceira do que vai acontecer no mundo nos próximos anos. Se esse plano for só uma teoria, nada disso vai acontecer. Mas se acontecer como a gente está vendo aí, que pode ser uma possibilidade, a gente vai ver uma mudança drástica e o mundo vai ficar mais perigoso, mas ao mesmo tempo vai ficar mais redefinido a partir dessas ações. Teremos um novo tratado de Tordesilhas e o Vaticano nessa história ainda não se pronunciou, pelo menos até nós iniciarmos a live, eu não vi uma nota do Vaticano. Você já conseguiu ver algo aí do Vaticano aí? Olha, eu vi, mas eu não lembro o que eu vi. Não foi bem em relação a esse avanço, não. O Vaticano andou falando algumas coisas essa semana, mas ainda não vi nenhum pronunciamento em relação a essa ação Você na não acha Venezuela. que essa não fala do Vaticano significa, até agora, um posicionamento estratégico que estaria alinhado aos interesses americanos nessa ocidentalização de fato, né? Do lado de cá, garantindo às Américas, inclusive cristã, para o Vaticano? Pois é, eu acho que o Vaticano ele tem um papel fundamental. Ele fez um aviso umas semanas atrás de que ele gostaria de ver a situação dos Estados Unidos, da Venezuela ser resolvida pacificamente. Foi uma declaração, né? Mas assim, estou tentando achar aqui alguma notícia, não tem nada falando de nenhuma ação dele por enquanto, pelo Eu menos eu não achei achei. estranho, eu achei muito estranho porque a Itália se pronunciou, né? Não sei se você consegue ver o pronunciamento aí italiano, a Itália se pronunciou e o Vaticano, né? Até nós iniciarmos a live, ele estava totalmente calado. E a Rússia, de maneira extremamente cínica, né? Ela foi lá e falou que a atitude americana, né?
criava preocupação. Né? E foi uma fala bem cínica mesmo. Deu para perceber que o chanceler lá ele foi bastante cínico, né? Aqui, ó. Bastante hipócrita na Eu fala achei aqui. Eu achei o que eu já tinha lido, que é em dezembro de 2005, o Papa Leão XIV alertou explicitamente contra o risco de uma invasão do território venezuelano, classificando as declarações do governo Trump como muito incoerentes e instando ao diálogo em vez de ação militar, que foi a notícia que eu lembrei aqui, que eu tinha lido por último. Ainda não houve, né, mas provavelmente o Vaticano vai condenar, baseado nessa afirmação, né, que ele vai condenar esse ataque, porque ele já tinha dito que era uma incoerência que se fizesse esse ataque à Venezuela por parte dos Estados Unidos, para essa, manter a coerência da afirmação dele. essa incoerência, você acredita que escala para a Colômbia? Porque agora o Gustavo deve estar apavorado, né? Com certeza, porque ele já tinha sido avisado pelo Trump que ele começou a fazer uma ação anti-Trump quando ele teve lá na ONU, né? Ele pegou o discurso e falou contra o Trump, ele fez discurso público nas ruas, apoiado lá pelos democratas. Ele foi convidado a se retirar, inclusive, depois lá do encontro da ONU, porque ele estava literalmente fazendo campanha anti-Trump, publicamente nos Estados Unidos, o que para os americanos é uma verdadeira uma Afronta. afronta. E eu vou até usar aí o contrato da Marisa Teixeira, o comentário dela como fundo, que ela está dizendo que o papado não se pronunciou publicamente com toda a força que fez, por exemplo, pelos palestinos contra a morte de cristãos na Nigéria. Né? O papado tá sempre falando leve, ele está parecendo Eli, que falava com muita amabilidade com os seus filhos que cometiam pecados horrendos, tipo esse que a gente citou agora, dentro da tenda do encontro de Israel, os caras pegavam as mulheres que iam sacrificar e tinham, né, caso com as mulheres de Israel, os filhos de Eli, e Eli falava: meus filhos, não é assim que se faz, com muita brandura e quase ai, 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 não se faz assim. E quando a Ana estava chorando diante do Senhor, ele foi muito duro, dizendo que ela tinha ido bêbada. Ela estava bêbada, e ela falou que estava com o coração rasgado, né, diante do Senhor. Então, o papado está parecendo o papado de Eli, né, que faz vista grossa para as maldades, que são as atrocidades contra cristãos, que ele deveria defender com unhas e dentes e até ser bem veemente, e condena qualquer coisa que seja contra a agenda que eles estão defendendo. Agora, com essas medidas que vai, né, ainda ocorrerem, né, até o primeiro ano dele, que é 20 de janeiro, se eu falo a memória, é 20 de janeiro, né, um ano do Trump, né, ele se consolida como o maior líder global, um, dois, ele caiu do cavalo branco, e ele não seria o cavaleiro do cavalo branco ali. Qual é a tua percepção agora desse Trump, né? Agindo no Irão, como ele agiu, agindo no Iêmen, como ele agiu, e agindo agora na Venezuela, como ele agiu, porque ele está usando a força do arco. Né? O cavalo branco ele não chega a usar o arco. Exatamente. Muita gente tem identificado alguns líderes como sendo o cavaleiro do cavalo branco, mas até o pessoal está falando aí do falso profeta. Gente, o falso profeta vai ser inconfundível, porque uma das características do falso profeta, que poderia ser o Papa, vamos supor, que botaram aí, sinais. E esse Papa não fez sinal nenhum até agora. Os sinais miraculosos é que vão convencer as pessoas do poder desse indivíduo que vai ser o falso profeta, que faz parte da tríade maligna, né? O falso profeta, o anticristo, né? E o dragão e a besta, né? Que seria o sistema da besta ali, né, que vai governar o mundo. Então, a gente ainda não tem como afirmar quem pode ser o falso profeta. Sempre foi tradicionalmente aceito que deveria ser um papa por causa da questão religiosa. Mas a gente sabe que hoje, e já há muito tempo, Não, o você papado acabou de perdeu a força. colocar nessa corrida o Kirill aí, né? O Kirill está nessa corrida agora. Porque se ele detém metade do cristianismo, Mas e aí a ele pessoa, por isso que eu estou falando que não é muito a posição religiosa que a pessoa ocupa,
que a torna falso profeta, mas os sinais que ela opera. Por exemplo, quem seria mais crível hoje? Um cara que fizesse sinais miraculosos sobrenaturais ou um cara que fizesse sinais miraculosos por meio da tecnologia, fazendo curas impossíveis e trazendo pessoas de volta à vida e fazendo coisas? A gente tem que avaliar isso, porque o falso profeta vai fazer sinais tão maravilhosos que o mundo vai ficar admirado dele. Né? Então, pode ser por meios miraculosos do sobrenatural ou por meios da tecnologia, que alguns defendem acertadamente que era chamada de feitiçaria no passado, né? E virou a tecnologia do presente. Nessa visão, os aliens agora vai aparecer essa treta, porque esse é o ano, segundo Baba Vanga, dos aliens. Né? Ela teria, né, jogado aí lá nas profecias dela, né, de uma guerra que aconteceria na Europa, né, que está se desenhando, essa bendita guerra, e a chegada dos alienígenas, inclusive a cura do câncer, que já é real, isso já está na pauta, né? Já está na pauta, nós já temos aí tecnologia para reverter o câncer de várias maneiras diferentes, isso já está acontecendo. E agora a possibilidade de uma invasão aliens para acalmar todo mundo. Será que a chegada dos alienígenas? Porque 19 de janeiro tem mais uma liberação de informação do 3 e Atlas, e os caras deram uma acalmada, né? Todas as informações do 3 e Atlas é como se tivessem desaparecido. É que ele passou, né? Depois que ele passou do ponto mais próximo aqui da Terra, ele perdeu o ponto de interesse. E a questão dos alienígenas. Ou a turma calou a boca. A questão dos alienígenas, eu acho que aí, assim, dentro da atual conjuntura, está meio fora também do contexto que a gente está vivendo, porque hoje as notícias de guerra e geopolítica estão muito mais alinhadas com os interesses da profecia do que a própria questão alienígena. E que ela viria, sim, para dar uma interrupção nessa crescente possibilidade de um conflito mundial. As pessoas dizem que não tem, mas nós estamos vivenciando uma nova geração de guerra que é chamada guerra híbrida, que é usada com apertos financeiros, com estrangulamentos econômicos, com tecnologia, com apagões, com desinformação. A guerra ela tem muitas frentes. Então, como eu falei, por exemplo, essa informação que eu dei, que os Estados Unidos estava sentado conversando com Putin, enquanto a CIA poderia estar por trás, ajudando a Ucrânia a atingir determinadas fontes. Então, assim, isso é guerra híbrida. Você faz uma coisa com uma mão e faz outra com a outra, e você vai alcançando objetivos. Pode ser que, por exemplo, o levante no Irã seja fruto de uma guerra híbrida contra o regime islâmico, fomentando usando, né, uma grande insatisfação do povo com a questão econômica, está tendo apagão, falta de água, falta de energia, tudo. E aí fica fácil você incentivar um povo a se levantar contra um regime que não está administrando bem a economia. Se o Irã tivesse bem das pernas, dando ao povo o que eles precisam, dando condições ao povo, eles talvez não tivessem se levantado. Mas agora é aquela velha história, né? Você mexe com tudo no homem, mas não mexe no bolso dele. De repente, mexer no bolso. E na situação econômica do povo iraniano, foi o caminho que se encontrou para tentar derrubar o regime. Ele não caiu na Guerra de 12 Dias porque ele ainda tinha um bom apoio ainda midiático da população, mas agora nem isso eles têm. Se acontecer agora uma nova entrada, né, de luta entre Israel e Irã, é possível que o governo caia, porque aí vai ser atacado por fora, na parte militar, e vai ser atacado por dentro com a insatisfação da população, e as pessoas começam a ficar realmente, preferem que derrube, como está acontecendo agora com Maduro. Eu não duvido que o povo venezuelano se levante em comemoração, na sua maior parte. Eu acho que, segundo você falou, tem 1 milhão ali de apoiadores, mas esses apoiadores, muitos são oportunistas, é só para não ficar conta, para poder ter alguma coisa, mas na hora que o negócio vira, rapidamente, mais da metade disso aí deixa esse apoio de lado, né? E depõe as armas e vai com o povo em relação a derrubar o governo, né? Que já está caindo. Tu me deu uma visão do Rio de Janeiro, quando a galera entra com força, o cara tio, 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 É isso tio, aí. tio.
Exatamente. Na hora é amigo dos caras, faz Tio todos os Sam, tio favores. Sam, tio Sam, tio É Sam. isso aí, tio Sam. Então a gente vai ver aí o que vai acontecer, mas eu acho, doutor Alex, que nós começamos 2026 com muito assunto e vamos ver como é que vai ser o desdobramento. Se tiver um novo acontecimento, a gente faz uma live de urgência aí antes do Gueburá amanhã. Ok. Que Minha amanhã eu vou botar para quebrar no Gueburá, vou trazer essa realidade É isso espiritual para aí. dentro das realidades físicas e como há indícios espirituais de movimentação, sim, de principados hoje no mundo, como é que eles estão trabalhando, quais são as frentes que eles estão, porque existem empresas de tecnologia que já comprovaram, vou mostrar que tem empresa de tecnologia totalmente envolvida nas trevas, Ó, se tu totalmente. puder botar nessa conta amanhã, Bukele, El Salvador, Alcatraz do inferno, porque Bukele está aguardando a chegada de Maduro e mais uma meia dúzia, né? Ele virou a prisão máxima americana, é El Salvador. E do lado a gente tem o Haiti, que até agora, brother, não tomou rumo. Não tomou rumo, cara. Não Mas já estão tomou. dizendo que há um risco da Venezuela se tornar uma Síria caribenha. Eita. Eita. Então a gente tem que estar de olho aí. Por isso que eu acho que a gente vai voltar aí, talvez antes do Gueburá amanhã, para mais alguma coisa. Vamos ficar ligados. Tá certo, meu irmão? Gente, ó, vocês aí, ó, se inscrevam Gueburá amanhã, 14 horas, manda aí no zap 21 995 31 34 49, Gueburá. Inclusive, quem entrar vai ter acesso ao estudo Israel de Deus, Israel dos homens, que o Bill já botou lá na plataforma, já está disponível no Gueburá, que foi um aulão que foi feito no último domingo, que foi estrondoso, a sala explodiu a sala, e a galera não conseguiu ter acesso, ok? Porém, E vai ter nós acesso, doutor gravamos, Alex, também ao material, o e-book. O e-book da aula já está disponível também. já tá lá. Já está lá. Caramba, você e o Bill são violentos, meu irmão. Vocês Eu são mandei para o rápidos. Bill, mas ele deve entrar entre hoje e amanhã, vai ficar disponível para os alunos do Gueburá, não só o vídeo, que já Rapaz, tem, mas vai também ficar o material escrito, com toda a meu documentação. Deus do céu. Gente, é só um chimarrão, um tererê em Gueburá amanhã, 14 horas de Brasília e 17 horas de Portugal. Então, você se inscreve através do zap 21 995 31 34 49. Vem você agora pro Gueburá com a gente. Vem com a gente, vem com a Você gente. me deu uma ideia agora, eu vou acabar aqui a live, vou atrás de mate, porque faz muito tempo que eu não tomo chimarrão, eu gosto pra caramba, e eu tenho todo o material aqui, e eu acho que tem uma loja ali que tem. Eu vou ali atrás dele, que eu vou fazer, que Meu nesse Deus! friozinho tá pedindo chimarrão. Aí tu fala pro cara, foi o ancião que me mandou aqui. Aí o cara, É, Jesus, eu conheço manda lá o jabá pra ele lá, pô. o ancião. É, diga pra ele lá. Um abraço aí, Valeu, um meu irmão. Fique abraço. com Deus. Tchau, tchau. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, meu povo. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos ficar ligados, hein?